um prazer estar aqui. Eu vi hoje a Marina depois de uns 20 anos, né? Ela disse, nós trabalhamos juntos em 1578. Pois bem, ela me pediu para me apresentar rapidamente. Eu tenho formação em letras, tenho uma carreira como poeta, como tradutor. No meio acadêmico eu fiz doutorado em teoria literária, dou aulas por vezes, e desde 2009 eu dirijo a Casa Guilherme de Almeida. A Casa Guilherme de Almeida é um museu que estava fechado para reformas há 2 anos, quando eu assumi, com essa missão de reabri-la, né? Então nós fizemos reforma, restauros, inclusive das obras, recatalogação de tudo. O museu foi preparado e reabriu no final de 2010. Desde então, nós temos feito muita atividade cultural. Criamos um centro de estudos de tradução literária, que tem muita atividade. Temos um programa formativo de tradutores literários, além de outras atividades que se somam a isso. Infelizmente, este ano, porque a Casa Guilherme de Almeida é onde o poeta morou, de 1946 até 69, quando ele faleceu, né? E o Estado adquiriu essa casa com tudo que havia dentro, ou seja, a coleção de arte do Guilherme, ele era amigo da Tarsila, de Cavalcante, Mazar Segal, Anitta, Malfatti, né? Brecheret. Então nós temos tudo isso lá, ocupando o acervo, ocupando todo o museu. Então nós fazíamos as atividades culturais no meio externo da casa, onde era o quintal do Guilherme. Nós fizemos um deck de madeira muito bonito, com arquibancada, mas nós tínhamos limitações devido às intempéries, né? Então recentemente nós conseguimos ter um espaço adicional, graças ao atual secretário de Cultura do Estado, né, o Marcelo Marcos Araújo, e ali perto nós temos então um espaço bastante generoso para aulas, para a reserva técnica do museu e para a parte da administração. Então estão convidados a conhecer lá também o nosso espaço. O nosso site tem toda a programação, tá? Aproveite já fazendo o meu comercial logo de cara. Pensei no que eu poderia trazer de contribuição para esse tema de brasilidades, e o Guilherme é, sem dúvida, alguém que cultivou a sua vida toda a brasilidade, a paulistanidade, né? Foi alguém que sempre esteve envolvido com as causas brasileiras e paulistas, e foi um ativo participante da Semana de Arte Moderna de 22, né? Um modernismo no qual toda a nossa modernidade artística praticamente se iniciou. Foi editor da revista Claxon. Então eu peço para você ligar, viu, Jackson? Por favor, PowerPoint. O Brasil que a gente conhece hoje nas artes começou aqui, é uma ilustração do Guilherme desenhando, né? Uma caricatura feita na década de 20, tá? Em seguida eu pus aí, por favor, muda o slide, eu pus a capa da Claxon para lembrar a importância dessa revista, né? Klaxon, como eles chamariam, porque o francês tinha mais influência na época, era a buzina do automóvel. Naquele tempo em que tudo estava se modernizando, a buzina do automóvel era um signo emblemático da modernidade, né? Então, por isso eles adotaram esse nome. Imaginem o que isso representava em 22, né? Quando as capas, as artes, eram absolutamente convencionais e traziam um título, né, no meio, com o autor, data e tal. Quer dizer, isso foi absolutamente revolucionário. Tanto que eles conseguiram um único assinante da revista, por indicação de amizade, que logo que recebeu a revista, devolveu e disse: olha, não precisa me devolver o dinheiro, mas não me manda mais isso, né? De tão que era chocante. Ele fez uma propaganda, um anúncio publicitário, que hoje é considerado precursor da propaganda moderna impressa no Brasil, que foi o anúncio da Lacta. Eu não coloquei aqui, mas coma, lacta, com tipos diferentes,
essa mensagem tipo beba Coca-Cola, coma a Lacta, né? A Lacta ficou tão escandalizada com o anúncio que ele não submeteu à aprovação, evidentemente, né? E cancelou o patrocínio. A mesma coisa aconteceu com o Guaraná Espumante, que ele também fez um anúncio visual, numa época em que os anúncios eram todos em versos, ou então textos muito longos, eles estavam buscando a concisão, a síntese, a rapidez do tempo, né? Aquele tempo. Também cancelou o patrocínio Guaraná. Aí o Mário de Andrade, dois números depois da revista, diz assim: não comam chocolate, não bebam Guaraná, eles são péssimos porque cortaram o nosso dinheiro. Se um dia eles voltarem a nos dar dinheiro, eles vão voltar a ser ótimos. Por enquanto não comam nada. Muito bem. O Guilherme, ele foi o único que era esquecido como modernista, né? Isso é uma coisa que eu me dava conta, e por isso nós temos sempre nos empenhado em mostrar a participação que ele teve, importantíssima no movimento. Ele foi o único que levou os propósitos do movimento para outras capitais brasileiras. Em 1925, ele foi a Fortaleza, foi a Porto Alegre, foi a Recife, levar as ideias modernistas paulistas, né? Fez uma conferência e tal. Nesse mesmo ano, 1925, ele lançou 2 livros muito importantes que representam o ápice da sua atividade modernista, que é o livro Meu e o livro Meu e o livro Raça. Eu vou ler alguns poemas para iniciar esta brasilidade, depois eu vou me permitir ler alguns meus, que não tem muito a ver com isso, mas tem a ver com o fato de eu ser brasileiro e morar em São Paulo, né? Alguns poemas do Guilherme que se juntam ao Mormaço, né? Que aliás se ela não tivesse dito, eu teria dito, que é um belíssimo poema. O Guilherme declamava, tem isso gravado. Esse último verso, né? Uma última romântica, uma araponga metálica bate o pico de bronze na atmosfera timpânica. A sonoridade era o objetivo maior. Então, os versos são melodiosos e muito sonoros. Vejam as aliterações, né? Bate o pico de bronze na atmosfera timpânica. Ele está simulando o bater da araponga, né? Nos versos. Isso é o tempo todo na poesia dele. Como vocês vão ver agora, um que por favor, aqui a capa do Meu, veja só, a natureza morta de Paim, que participou da Semana de Arte, na exposição, é simplesmente traço, né? Traço. Era preto sobre branco, depois em verde, aí mostra a ruptura da academia, das artes plásticas no sentido acadêmico, né? O Meu, por favor. Esse é o Raça, o outro, mas eu vou chegar ao poema que eu quero ler. Uma série chamada Danças. Esse poema Machixe, então vejam, nessa época ele já cortava os versos. Quando nós estávamos nessa época aí, o que figurava era o parnasianismo e o simbolismo, né? Sonetos e tal. Então ele corta o verso para modificar o ritmo, utiliza o recurso da página, né? Vejam a sonoridade que isso tem. O chocalho dos sapos coacha, como um caracachara chato, tudo mexe. Um vento frouxo enlaça uma nuvem baixa, fofa, e desce como ela desce. E não a deixa e puxa como uma faixa, e espicha e enrola-se. E o feixe rola e rebola como uma bola, na luz broxa da tarde oca ou xoxa. Do machixe. Depois a gente ouve isso em Chico Buarque de Holanda, um outro grande poeta, né, com a Moreira de Angola, que usa o mesmo recurso, né, do chocalho amarrado na canela. Será que ela mexe o chocalho ou o chocalho que mexe com ela? Tá aí. O samba, que é a outra dança dessa série, esses poemas foram musicados, inclusive, né? Vejam, procurem perceber como que ele tentava incorporar o ritmo, né, no poema. Poente, fogueira de São João, e sob a cinza noturna o sol é um tição, quase apagado quase. Mas a noite negra espia de longe por uma nesga de nuvens e galhos, e vem depressa e chega correndo, chega, e ergue a lua redonda e branca
precisa comentar, né? O ritmo e a sonoridade. Um próximo aí, gramofone, para encerrar essa série do meu, né? O gramofone, esta máquina que estava também surgindo, né? Que grande luz pesada que cai reta, bruta, chata na terra parda, e abala o ar e abate as aves e abafa as árvores. O silêncio ferve, apenas as penas dos quintais esmeralda vem um canto molhado de linho batido, batido, batido. De repente, contra o dia áspero de pó de vidro, o dia de lixa, alguém risca uma ponta rascante de ferro. E uma voz, ora fanhosa, ora rouca, ora venosa, rasga ao meio o imenso silêncio. Vocês sabem que a agulha raspava, né? E nessa época era meio precário o negócio, né? Chiava, rascava, né? É isso aí, do gramofone. Vai mais para frente. Vou terminar com este aqui, verde. A hora forte esmalta o jardim, lapida como uma esmeralda a relva polida. Grandes folhas verdes movem-se nos galhos como papagaios, ou são como redes sobre as quais se encolhe a preguiça mole das lagartas verdes. A paisagem fresca é como uma bolha de água numa folha, e por uma nesga de ramagem tomba do alto sobre o bojo trêmulo da sombra, como um rolo frouxo de serpentes de ouro, um novelo louro de sol reto e bravo. E todo o arrabalde cheira como o cravo verde de Oscar Wilde. Pois bem, eu queria apresentar a vocês, aproveitar, eu vou usar a segunda faixa lá do arquivo, tá? Uma vez eu fui ao IEP, no Instituto de Estudos Brasileiros da USP, e conversando com a Teliane Lopes, que é especialista em Mário de Andrade, ela comentou assim: olha, tem uma música que nunca foi apresentada em público, do Mário. E era a música que o Mário tocava nas reuniões que eles faziam. Aqui você pode ir para frente, lá para o fim, o penúltimo slide, por favor. Depois você volta na música.